aí, geoprocesseiros de todo o Brasil. Eu sou o Murilo Cardoso e eu tô aqui hoje para avisar que o original não se desoriginaliza. Ou talvez sim, ou não. E direto de Caucaia, aqui no estado do Ceará, na série de Sá, para dizer que a inovação também é regida pela lei da conservação das massas. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E hoje aqui no Tecnologia nós temos a honra de apresentar um mais novo host do podcast, Luiz Sadek. Fala aí, pessoal, aqui é o Sadek de Belém do Pará e original é ter uma visão com o olho de Tandera. Explica mais isso aí que talvez nossa audiência não alcança, não entenda essa referência não, Sadek. Aí a referência vai ficar pro pessoal procurar depois no YouTube olho de Tandera, espada justiceira e assim por diante. Buscar olho de Tandera e visão além do alcance no Google pode trazer resultados muito Cuidado complexos. que pode achar coisa estranha. Bom, e é uma honra para nós termos o Sadek aqui hoje, pois ele é dessa primeira geração de blogueiros, cientistas das geotecnologias, com certeza sempre foi o que pessoalmente mais me inspirou a ser inovador, né? Quando a gente estava lá fazendo os valiosos tutoriais nos nossos blogs e compartilhando uma notícia ou outra, sempre que eu ia no blog do Sadek, né, geotecnologias.wordpress.com, eu via lá coisas que explodiam minha cabeça, coisas que eu nem sabia que existia e pensava, putz, eu quero ser que nem esse cara, eu não quero escrever o que todo mundo está escrevendo, eu quero trazer novidades. E foi daí que, usando a palavra da moda, que eu comecei a mudar completamente o meu mindset. Eu já falei isso pra ele, já falei que ele é um dos meus ídolos no geoprocessamento, e aí eu tô falando agora aqui para nossos milhões de ouvintes. O Murilo tá de sacanagem, né? Porque a recíproca também é verdadeira. Toda vez que eu via alguma coisa nova no canal do Murilo, né, eu ia lá, olhava e dizia, cara, esse bicho tá fazendo coisa boa. Então a recíproca é verdadeira, Murilo. Valeu, Sadek. E eu tô assim, muito lisonjeado de estar aqui hoje com vocês. Espero participar mais vezes e bola pra frente. Uai, você tem que ficar agora permanente. Pode crer, então. E depois dessa rasgação de seda, no programa de hoje, na série Mapas que Salvam Vidas, nós vamos finalmente falar sobre o clássico exemplo do mapa do Jon Snow. Além disso, como já ficou claro na abertura, nós vamos falar um pouco sobre se é possível ser original na área de geotecnologias hoje em dia. Não só na área de geotecnologias, né? Um profissional como um todo, se ele consegue inovar na sua área. O que é inovar em si? É criar uma coisa nova, é criar algo do zero, ou é revolucionar uma área, ou é simplesmente criar um novo método. A gente vai falar sobre tudo isso e vamos lá. E nesse episódio do Mapas que Salvam Vidas, a gente vai falar do famoso mapa do Jon Snow, né, o mapa da cólera de 1854, que é um grande marco para a parte dos estudos espaciais, principalmente no que diz respeito à saúde pública, mas que não deixa de ser fundamental em todo o estudo das aplicações do geoprocessamento para a tomada de decisão. Então a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico, as implicações e como que Jon Snow chegou na produção dos mapas, né? Não é um mapa só, são vários mapas que ele produziu. Um é bastante conhecido, mas tem outros que são também muito interessantes. Então nesse episódio a gente vai falar sobre o mapa da cólera de Jon Snow. Para a gente entender um pouco o contexto em que Jon Snow estava inserido lá naquela Londres de 1854, a gente tem que fazer uma breve contextualização. Essa Londres, ela era a maior cidade do planeta na sua época. Ela tinha 2,5 milhões de habitantes e era a maior cidade já construída até então. Então você imagina toda a complexidade que era você ter essa metrópole com todos os problemas, com essa grande população, com problemas de poluição, com problemas de transporte, com problemas de saneamento, né? Então você tinha toda essa problemática que hoje nós temos nas nossas grandes metrópoles em 1854. Londres possuía graves problemas de saneamento básico, né?
Todo o dejeto das casas eram despejados em sistema de fossas, cada casa possuía o teu, sem um sistema único de coleta, né, ou algum tipo de tratamento. Então, por conta dessa forma que se tinha de armazenar os dejetos, a cidade de Londres ela fedia, né? E a saúde pública da época acreditava que esse ar poluído, esse ar fétido, era o que causava de fato as doenças, né? Então, o real culpado pelas doenças da época era o ar poluído, né? Que a gente está falando nada mais nada menos do que a teoria miasmática, né? Que acreditava que todos os males, todas as doenças eram transmitidas pelo ar. Tanto que você tem aí o reflexo disso nos hospitais da época, eram todos construídos com essas grandes janelas e tal, para que o ar corresse e pudesse purificar esses ambientes. E por muitos anos acreditou-se, por exemplo, que a cólera ela era transmitida pelo ar. Até então não se sabia a real forma de transmissão do cólera, né? Só a partir dos estudos dos relatórios que Jon Snow produziu foi que a gente veio descobrir que o cólera se transmite pela água. Londres começou a sofrer com o cólera nos anos de 1832, né? Foi a primeira epidemia que houve na cidade, né? Então, de 1832 para frente, mais ou menos a cada 4 ou 5 anos, estourava uma nova epidemia. E a cada epidemia, entre 10 a 20 mil pessoas morriam na cidade, né? Só em Londres. E isso fez com que as autoridades precisassem tomar alguma atitude em relação a isso. Feito essa introdução de toda essa questão de como era o pensamento da época, a gente tem que falar um pouco sobre o Jon Snow, né? O Jon Snow ele era um médico talentosíssimo, ele tinha vários conhecimentos multidisciplinares, né? Ele era um cara que, como cientista da época, né, tinha um pensamento um pouco mais holístico, né? Ele tinha uma visão um pouco mais geral, ele não tinha ainda essa especialização que a gente tem hoje. Só por curiosidade, por exemplo, ele foi um dos primeiros que estudou a questão de utilizar o éter e o clorifórmio como anestésico cirúrgico, né? Ele, inclusive, durante alguns dos partos da Rainha Vitória, né? A rainha que dá o nome, né, ao período vitoriano, ele aplicou o éter para reduzir as dores lá no parto, né? Então, por ele ter esse caráter ele era um médico, mas ao mesmo tempo ele era um cientista que tinha toda essa questão da curiosidade, ele já vinha com essa teoria de que talvez o cólera fosse transmitido pela água, né? Só que ele produzia o conhecimento e não tinha ainda como convencer as autoridades médicas, porque até então o pensamento era que de fato o cólera era transmitido pelo ar poluído, né? Ele tinha até escrito um paper, ele ia apresentar um paper antes, e a comunidade científica meio que desacreditou dessa teoria dele, né? Que na época era teoria, né? Era uma hipótese, né? Na verdade, a galera meio que desacreditou ali, um pouco antes dele provar, né? Com o caso clássico do mapeamento, ele escreveu um paper falando, olha, a cólera ela é transmitida pela água, né? Eu acho que o grande X da questão aí, Narcélio, sobre essa questão, vamos usar essa palavra de novo, mindset, é mostrar o background todo do Jon Snow, que não era um cara que era focado em apenas uma área. Ele era assim, multidisciplinar, que nem você falou, né? Então, esse fator de ser multidisciplinar, hoje em dia a gente entende que faz com que o cara seja mais criativo e tenha mais capacidade de propor soluções que outras pessoas não conseguem vislumbrar por não terem ali contato com áreas diferentes, né? Até porque se ele ficasse preso, né, nos conceitos médicos, nos conceitos científicos que eram adotados na época, ele ia estar trabalhando com a teoria miasmática, né? Então ele não teria chegado onde ele chegou, né? O fato dele ter pensado um pouco fora da caixa, dele ter ido por um caminho diferente, e isso faz com que ele insista, né? Como o Murilo falou, ele já tinha publicado alguns papers, ele já vinha com essa ideia, ele só não conseguia provar para os seus pares científicos que era uma hipótese válida, né? A transmissão por água, né? Isso faz com que ele insista em tecnicamente procurar provas, né, para mostrar a validade
da hipótese dele, né? E o mais interessante da proposta é que, como vocês estão colocando, ele foi num patamar de pensar a doença como um sistema. Muito antes, por exemplo, da teoria de sistemas ser implementada, que já foi implementada já pela 1960 e pouco. Então, ele já tinha esse pensamento sistêmico, esse pensamento complexo de entendimento do problema para tentar chegar numa resposta. E aí já percebia também que as respostas dependiam de partidas e de chegadas. Então, o Jon Snow realmente é um cara que é diferente do que tinha para a época na questão de saúde e ciência. Então, como foi que Jon Snow chegou nessas conclusões, né? Em agosto de 1854, no bairro do Sorro, em Londres, né, eclodiu uma epidemia de cólera, né? Em 7 dias, mais de 10% da população do bairro tinha morrido. E metade já tinha fugido do bairro, com medo da epidemia, né? Existem relatos brutais, inclusive, de que famílias inteiras morriam em menos de 2 dias, né? E Jon Snow morava próximo ao bairro, então ele começou a fazer incursões ao bairro, ele foi fazendo entrevistas com as pessoas para saber um pouco onde que começou, quem foi os primeiros a apresentarem sintomas, os primeiros mortos e tudo mais, o que é que eles tinham em comum. Ele começou a fazer a pesquisa, né? E ele encontrou um capelão, um padre local, o Whitehead, o Henry Whitehead, e ele tinha muito acesso às pessoas. Então, Jon Snow e o Whitehead, eles começaram a juntos coletarem essas informações. Então, Jon Snow com seu caráter científico, né? E o Whitehead com a penetração que ele tinha, né, na comunidade, pela figura pública que ele era, e eles chegaram em um ponto em comum, que foi uma criança de 5 anos que contraiu cólera, e ela morava na rua Board, número 40, e esse endereço ele ficava em frente a uma bomba d'água que existia no bairro do Sorro, que era muito famosa, né? Várias pessoas iam procurar essa fonte para pegar água para levar para suas casas. E o que se descobriu depois foi que essa criança de 5 anos ela contraiu cólera, e no período da doença a mãe dela pegou as fraldas com fezes dessa criança e jogou na fossa, né? E essa fossa estava sem manutenção, vazou o conteúdo da fossa para o lençol freático, contaminando a água da fonte, né? Então, basicamente, todas as pessoas que que consumiram a água da fonte ficaram doentes, e boa parte delas vieram a falecer. Então, Jon Snow começou a coletar esses dados das mortes, né? E foi aí onde ele teve o insight de pegar a base cartográfica do bairro e começar a plotar no mapinha. Então, todos aqueles tracinhos que a gente vê no mapa do Jon Snow, que vai estar aí disponível na postagem desse podcast, correspondem a uma morte, né? Depois que ele faz todo o levantamento, ele consegue ver a correlação que existia entre os casos de morte por cólera e a proximidade com aquela fonte de água. E não só isso, né? Jon Snow também usou de outra técnica que a gente usa bastante hoje em dia, que são os polígonos de Voronoi, para definir, porque não tinha só aquela fonte de água, haviam outras. Então ele tinha que provar, por exemplo, que o problema estava naquela fonte. Então ele começou a fazer esse levantamento, ele começou a pegar o tempo que demorava entre a casa onde havia uma pessoa que havia falecido até chegar em uma das fontes próximas. E ele começou a fazer esse mapa de Voronoi, ele definiu uma área de abrangência daquela fonte, especificamente a fonte da rua Broad, número 40, né? E a partir desse levantamento é que ele consegue ver a correlação, e ele leva esses mapas para o comitê científico e diz: olha, a gente precisa tomar uma decisão em cima disso, e essa fonte precisa ser fechada, né? E eles fecham a fonte alguns dias depois do início do surto, e os surtos no bairro do Sorro cessam a partir daí, do encerramento dessa fonte. Isso foi sendo tomado como políticas públicas, né? A partir dessa epidemia de 1854,
Londres começou uma política de melhorar a questão do saneamento, né? Algumas práticas em relação ao tratamento da água, como por exemplo a fervura, que até hoje é indicada, né? Você pode filtrar e ferver a água. E anos depois, em 1866, Jon Snow já havia até falecido, inclusive, um novo surto de cólera assolou Londres, né? Só que aí, por conta dessas iniciativas que já haviam sido tomadas, do esgotamento sanitário, da fervura da água e tudo mais, esse surto foi acompanhado de perto, né? Então, quando surgiram os primeiros casos, eles já foram sendo mapeados e foi identificado a fonte desse surto, e as medidas necessárias foram tomadas e ele foi bem menor do que os anteriores. E esse de 1866 foi o último surto de cólera que assolou Londres. Então, desde então, nunca mais Londres sofreu de uma epidemia como essa de cólera, né? Isso nos mostra muito bem como a ciência, né, e nesse caso a cartografia teve um papel importante, porque o mapa chamou muita atenção, a correlação era muito mais chamativo do que qualquer outro método, né? Ele tinha as tabelas, ele tinha as estatísticas, mas foi o mapa em si que escancarou a realidade ali na cara do comitê científico, e as decisões foram tomadas, né? É tanto que se coloca que foi um mapa da morte, né, que criou um novo modo de vida nas pessoas, porque a partir daí a forma como nós lidamos, a forma como nós, seres humanos, na sociedade, lidamos com a questão da água, dos cuidados com saneamento mudou bastante, né, porque foi daí também que começou-se a comprovação das teorias microbianas, como falou o Sadek, né? Então é um mapa muito importante, ele foi um meio no qual Jon Snow conseguiu provar a sua teoria de que o cólera era de fato transmitido por água e não pelo ar, como se pensava até então. Então, pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre originalidade. É possível ser original no setor de geotecnologias nos dias de hoje, né? Eu pergunto para você, Murilo, o que é ser original nos dias de hoje no ramo de geotecnologias, e qual é a sua visão do que é da questão da originalidade? Será que a gente está realmente dentro de caixinhas muito bem definidas e a gente não consegue enxergar, como o Sadek falou, com o olho de Tandera, para além dessas questões, e não consegue ser original por conta disso? Cara, o que é ser original hoje em dia? Eu acho que é o mesmo que era ser original no século XVII. Ser original é tentar encontrar soluções mais práticas para problemas que já existem, ou criar algo para resolver problemas totalmente do zero. Eu não consigo descrever conceitualmente o que é originalidade, porque de fato todas as buscas por conceito que eu tive antes de gravar esse programa, nenhuma me convencia. Então vou ficar nessa dualidade dessas duas respostas sobre a originalidade. Eu esqueci qual que foi a outra pergunta. A outra pergunta era mais no sentido assim, será que a gente está tão preso em coisas óbvias e a gente deixa de olhar um pouco para o diferente e perde um pouco essa questão de ser original? Cara, a forma como a gente trabalha hoje em dia, ela é uma forma de nos prender na mesmice. Se a gente não ficar vigiando o nosso status quo, a forma como a gente tem para resolver os problemas hoje em dia, assim, eu, por exemplo, que trabalho numa área que ela é muito linear, às vezes eu me vejo acomodado naquilo e eu tenho que eu mesmo me sacudir e falar, cara, você precisa estudar mais, fazer outros cursos, tentar entender novos mercados, porque para nós que trabalhamos na área que tem tecnologia intrinsecamente envolvida, ficar parado é ficar para trás. É uma frase clichê pra caramba, mas é completamente salutar nesse caso. Então a grande questão sobre ser original, a primeira parte é não se acomodar. Não achar que você chegou lá em momento algum, tá lendo coisas, ou vendo filmes, ou seja lá o que for, que estimule a sua criatividade, ler sobre outras áreas,
ler sobre arte moderna, arte clássica, seja lá o que for. Isso são formas que eu tento utilizar para me manter criativo e fazer com que meu cérebro seja mais funcional na hora de encontrar uma solução, porque é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que geoprocessamento, eu acho que a gente falou um pouco sobre isso no primeiro episódio, geoprocessamento não tem nada a ver com seguir um script de apertar botões. Geoprocessamento significa resolver problemas. E geralmente esses problemas, eles chegam até nós como um grande abacaxi para a gente descascar, e a gente tem que criar soluções novas para fazer isso. Não é nem só o geoprocessamento, né, Murilo? A ciência como um todo é para resolver abacaxi, para descascar abacaxi. Eu acabei me concentrando na área de geoprocessamento aqui, mas nós que utilizamos a ciência de maneira dura, né, essa hard science, a gente tem que estar o tempo inteiro encontrando soluções para resolver problemas, tanto da área acadêmica quanto de mercado, e todos com a ciência, a tecnologia, a física como suporte. Bom, e aí eu trouxe aqui uma citação do Walter Isaacson, que é um grande biógrafo do Einstein, do Steve Jobs, do Da Vinci, enfim, do Lincoln. E ele escreveu um livro que tem muito a ver com o nosso tema, que é Os Inovadores. E o próprio Walter Isaacson, no prefácio do livro, ele fala o seguinte, que alguns líderes provocam inovações porque compreendem a totalidade de uma situação. Outros o fazem pelo domínio dos detalhes. Steve Jobs fez as duas coisas, persistentemente. Como resultado disso, ao longo de 3 décadas, lançou uma série de produtos que transformaram indústrias inteiras. E aí eu fiquei puxando isso na minha cabeça, né? Computadores já existiam, telefones já existiam, música, MP3 já existia, mas o Jobs, nunca podemos esquecer do Steve Wozniak também, eles criaram ali computadores e transformaram a forma como as pessoas consumiam os computadores pessoais. Depois existiam vários telefones e eles criaram uma nova forma da gente interagir. Aí já o Steve Jobs, com a equipe, né? O Wozniak não estava mais na empresa. Uma nova forma da gente interagir que mudou completamente. Eu acho que essa é a maior mudança que a Apple e o Steve fizeram no planeta, que foram lançar os smartphones, o primeiro iPhone, que mudou realmente a forma como a gente interage com a tecnologia e até como nós nos tornamos mais antissociais. Enfim. E a indústria da música, a indústria do cinema com a Pixar, enfim, o Steve Jobs, já existiam esses mercados, mas ele conseguia enxergar além daquilo que estava proposto ali para nós naqueles momentos. E é interessante tu falar do Jobs, né? Que acho que vai ser até figurinha carimbada em vários episódios nossos, pelo impacto que ele trouxe para a parte da tecnologia e do estilo de vida que a gente vive hoje. Só não vamos falar do Apple Maps. Mais ou menos sobre isso que eu ia falar, embora o Apple Maps tenha que melhorar um pouquinho, né? O que eu ia colocar é que tu falou o seguinte, tu falou que, por exemplo, o computador já existia, o telefone já existia, ele meio que juntou as duas coisas e criou um negócio absurdamente inovador, que mudou demais a forma como a gente interage com tudo, né? E se a gente for pegar nessa época, nos últimos 30 anos, é um período onde a gente inovou bastante enquanto sociedade, né? A parte tecnológica, relações humanas, tudo se modificou e baseado em coisas que talvez já existiam e a gente só fez mudar a forma como a gente utilizava elas, né? Tipo, como tu colocaste aí do smartphone. E na nossa área, por exemplo, a gente tem a parte da cartografia, né? Os mapas já existiam, já tinha toda uma série de tecnologias para isso, e quando vem esses caras e desenvolvem, por exemplo, um smartphone, você tem um mapa na tua mão. E ainda mais, você tem um mapa, você tem um GPS, você tem conexão com a internet, então isso muda muito a forma como a gente passa a se relacionar com essas tecnologias. Então é uma inovação que vocês, o cara vai falar de smartphone, mas isso impacta em tudo. E hoje você tem uma central de coleta de dados aqui na tua mão,
dados espaciais que movimenta N mercados no mundo todo, que a gente até citou no último episódio, falou um pouco sobre isso. O mercado se reinventa com essas inovações e hoje o smartphone é basicamente dos equipamentos que tem a maior input de informação espacial talvez do planeta. Porque todo mundo tem todo mundo está se deslocando, menos agora, nesse período de quarentena e tá datando o programa. Mas você tem essa inovação absurda que impacta no nosso setor de geotecnologias, né? Que é os mapas mudando da parte física para a parte digital a partir de inovações tecnológicas, né? E eu lembro que quando foi lançado, pouco antes de lançar o iPhone, o Jobs, ele queria, assim, era uma obsessão dele ter o Google Maps funcionando ali no iPhone. No iPhone, né? E demorou um pouquinho, essa conversa com o Google, porque também o Steve Jobs não gostava, né, muito de como o Google Maps funcionava, tanto que depois a Apple veio a lançar o Apple Maps, que não foi a mesma coisa, né? Não conseguiu fazer páreo, nenhum consegue, Bing Maps, enfim. Aí hoje em dia, pulando para 2020, todos os aplicativos mais utilizados, assim, de serviços, todos têm mapa. Se o mapa não é assim, o que fica ali no front-end de primeira, como os aplicativos de mobilidade, aplicativos de entrega de comida, de supermercado, todos esses, o mapa está ali e ele é utilizado de maneira direta ou indireta como parte do dia a dia das pessoas, né? Virou assim, da mesma forma como você vai usar calça e camiseta, ou saia, ou top, seja lá o que você for vestir no dia, você vai usar um mapa naquele dia, saca? Independente se você trabalha ou não com geoprocessamento, você vai utilizar um mapa naquele dia. É o que a gente estava falando no outro episódio, né? Isso só nos mostra que a curva do mercado a gente só tem a ascender, né? A gente tem muito a explorar ainda no mercado de geotecnologias. O que é que está faltando para alguém aparecer com um olhar inovador e dizer assim, a gente tem todo esse rol aqui de possibilidades e o que é que a gente pode fazer com ele? Então, aí é que tá, Sérgio. Eu não sei se é o que falta, porque eu acredito que inovações acontecem constantemente, diariamente elas estão acontecendo. São, às vezes, pequenas inovações, né? Não precisa uma inovação para mudar o mundo, mas pequenas inovações, por exemplo, em hardware, em software, em aplicação, em metodologia. E eu acho que essas inovações, elas acontecem constantemente, só que a gente não consegue ver elas como algo, como um iPhone que mudou o mundo, por exemplo, né? Tem uma parte aqui da frase do texto que o Murilo elencou, do livro Os Inovadores, que eu achei bem interessante, que é logo no início que ele vai dizer assim, alguns líderes provocam inovações porque compreendem a totalidade. E aí é bem interessante esse processo, porque ele coloca essa palavrinha, a totalidade, saca? Então, perceber essa totalidade das coisas, perceber essa integração, que foi o que a gente colocou na história que a gente contou dos mapas que salvam vidas, né, do Jon Snow, foi porque ele percebeu a totalidade, foi porque ele pensou de forma sistêmica, ele percebeu todos os detalhes. Eu acho que nessa frase que o Murilo colocou ainda tem uma parte que ele fala sobre o domínio dos detalhes. Então, falar sobre esses detalhes, essa totalidade, perceber as nuances, olhar as coisas mais finamente, perceber as relações. Eu acho que tudo isso garante inovações, garante originalidade. E, às vezes, elas passam despercebidas porque a gente está com uma lente que está procurando inovações ou originalidades muito grandes, né? Como o iPhone, como um iFood, como um Google Maps da vida, um Google Earth Engine da vida. E a gente não percebe essas pequenas inovações que vão acontecendo, que às vezes até a gente mesmo está fazendo, mas não está dando tanta importância. Eu acho que esse ponto que você elencou aí, o Sadek, é o que a gente tem duas formas, então, de inovar. A evolução, que é o que você pontuou, as coisas evoluem, mas a evolução, ela é gradativa, ela é lenta, ela vai acontecendo
e embaixo dos nossos olhos, mas a gente não vai se dando conta porque aquilo vai entrando no nosso cotidiano de maneira muito orgânica, mas a evolução da coisa está acontecendo em si. E o outro exemplo, que são revoluções, pode ser, de novo, o iPhone. Então, a inovação ela se dá, então, por esses caminhos, né? Essas pequenas modificações no dia a dia, que são evoluções de métodos e tudo mais, ou, boom, de repente, olha esse produto novo que chegou aí e vai mudar a história do planeta, né? E às vezes a inovação ela ocorre e algumas pessoas já vão entrando nela, outras vão esperando um pouco mais para ver como ela vai se adaptar, outras não estão a fim de entrar, então tem muitas variáveis. Por exemplo, eu estou colocando isso porque agora me veio na cabeça que a gente veio do universo, né? Nós nascemos já no universo do SIG, né? Desde 83, que eu acho que eu sou o mais velho de vocês, então eu sou de 83, eu já nasci dentro do SIG, o SIG já existia naquela época. O Jorge Xavier, que é aí o pai do geoprocessamento aqui no Brasil, já era doutor nisso há muito tempo, né? Então, ele já vinha trabalhando com SIG desktop, já vinha trabalhando com cartografia analógica e digital, tudo isso. Então, nós todos nascemos nessa era. Nós pegamos esses SIGs analógicos, esses SIGs digitais para trabalhar. E aí, de repente, na nossa história agora, mais recente, surge uma inovação que não é tão inovadora, porque, por exemplo, trabalhar em nuvem já vinha sendo estimulado em vários outros setores. Aí a Google, né, a gigante das pesquisas e a gigante da propaganda, vai e pega esse trabalhar em nuvem e coloca dentro do mapa, um mapa em nuvem, e te disponibiliza lá todas as bases possíveis e imagináveis que tem livres pelo mundo. Então, é um processo de inovação. Daí para frente, o universo do geoprocessamento, do sensoriamento remoto, eles já estão falando em trabalhar com cubo de dados na nuvem, né? Então, algumas pessoas já partiram para esse lado, outras pessoas acham que isso aí é o futuro, né? Mas a gente não percebe o que está acontecendo agora. Então, tem todas essas variáveis que vão rolando, né? Que a gente precisa estar olhando, a gente precisa estar entendendo como isso vai se dinamizar, como isso vai acontecer e tudo mais. Eu acho muito interessante quando tu fala das pequenas inovações e das grandes inovações, né? Realmente a gente, quando vai tentar falar de alguma coisa inovadora, a gente sempre tem em mente alguma coisa que seja grande, né? E quando tu citou o exemplo agora da questão do SIG, que começa lá pelos anos 80, e que a gente está vivendo um momento onde o SIG ainda é inovador, porque, por exemplo, se a gente está falando que em 80, lá no Canadá, por exemplo, a gente citou no episódio passado, a questão da década de 60, os primeiros SIGs tendo o seu início. Aí, sim, na década de 80, você tem um ganho também muito grande, porque tem a questão dos computadores sendo mais acessíveis. Nos anos 2000, você já tem um computador na tua casa. Então, são pequenas... E hoje o SIG ainda é inovação. Você vai para uma prefeitura, para um órgão público, para pequenas empresas, e os caras, quando começam a trabalhar com SIG, é algo disruptivo. É algo inovador, entendeu? Eu trabalhei aqui na empresa de saneamento aqui do estado do Ceará, e eles estavam nessa... Eu cheguei em 2014, eles estavam começando a trabalhar com a parte de mapas web para acompanhar serviços que estavam acontecendo, e isso fez uma revolução dentro da empresa. Então a gente está aí falando de uma tecnologia que existe há mais de 60 anos e que ainda hoje é inovadora. Quando você aplica em situações diferentes. Então, tipo, isso é fantástico. E quando tu fala, por exemplo, da nuvem, quando a gente vai falar do Google Earth Engine, por exemplo, olha só que interessante. Você está fazendo coisas que você já fazia nos anos 2000, só que agora você tem o poder da nuvem, toda a questão de uma série de dados abertos que estão aí, de imagem de satélite e tudo mais, e você consegue fazer isso processando nem no teu computador. Quer dizer, são pequenas coisinhas que foram acontecendo, pequenas inovações, a nuvem, a questão das linguagens de programação, você ter banda larga. A gente não pensa nisso, por exemplo. Você ter infraestrutura de internet chegando nas cidades do interior do Brasil é extremamente inovador para aquelas comunidades, entendeu? Você poder fazer...
Você poder fazer, por exemplo, uma aula online, consumir conteúdos, isso muda, isso é inovador. E a gente está falando de uma coisa que, para nós que estamos nos grandes centros, é uma coisa que já tem há muito tempo, você nem pensa mais nisso. Não, isso daí é internet. Internet eu tenho aqui há muito tempo, mas em outro contexto social isso é inovador pra caramba, né? Então isso é muito tempo, interessante. Né? O tempo e tal. E no espaço, né? O tempo e o espaço, a inovação para uns deixa de ser inovação para uns e é inovador para outros. Isso é muito interessante. Olha, por exemplo, quer ver uma coisa que foi inovadora para mim? Nunca mais, sem sacanagem nenhuma, tem mais de 3 ou 4 anos que eu não baixo uma imagem de satélite. Eu não baixo imagem de satélite. É o tempo que eu estou trabalhando com o Google Earth Engine. Isso para mim é uma inovação, porque eu nasci na época que tu tinha que entrar no catálogo do INPE, ou então tu tinha que entrar no catálogo da NASA para baixar a imagem, para botar... Sacou? Exatamente. E assim, para o cara que está começando agora, para ele tentar entender, assim, imagina, por exemplo, que a Netflix hoje para vocês, né, para todos nós, você ligar a sua TV e ter acesso ao catálogo inteiro, é o que o Sadek está falando. Antes você precisava ir na locadora, fui muito em locadora para pegar fita de vídeo para assistir. E você precisava ter, e você ia lá, alugava, trazia para casa, né? Tinha que ter um aparelho de VHS. Para rebobinar. Exatamente, e hoje não, hoje isso mudou demais. Por quê? Porque pequenas revoluções aconteceram, quem estava de olho nisso... Lembrando que a Netmovies era um serviço de entrega de filme pelo... Era o iFood, dos filmes. Era um outro negócio, né? E a Netflix hoje é esse império que ele é. Deixa só fazer uma consideração, porque essa ideia, ela, assim, não é que não é minha, a ideia é minha, mas eu tirei ela de um livro chamado A Sexta Extinção, que é onde a autora vai falar sobre as extinções de fundo, que são pequenas extinções de seres da biodiversidade que vão acontecendo e que a gente nem sabe que aquilo ali, às vezes a gente não sabe nem que aquilo ali existia. Um sapo azul da Amazônia que só tem 3 e vai acabar, entendeu? Então são pequenas extinções de fundo. Então ela fala sobre as grandes extinções, as 4 grandes extinções, e depois ela vem e fala sobre as extinções de fundo. E aí quando ela falou isso, quando eu estava lendo o livro, eu pensei, eu disse, porra, é mais ou menos nesse nível também que rola o processo de inovação, né? Porque são grandes inovações e pequenas inovações. Como diria Morin, a gente tem que ter um olhar da complexidade da coisa. Porque aí, quando tu percebe essa complexidade, tu vai ver que as coisas elas acontecem em vários níveis. Tanto extinção, quanto inovação, quanto desenvolvimento intelectual e desenvolvimento tecnológico. Ela vai acontecendo em diversos níveis. E aí é basicamente aquilo que a gente estava conversando. Isso acontece no tempo, no espaço, desenvolvimento de escala, né? No lugar e assim por diante. Então, perceber isso é fundamental para a gente falar, talvez, de originalidade, de inovação. Então, eu tenho uma pergunta, assim, para complementar essa questão desse debate sobre a originalidade, até para o pessoal que está escutando, assim, para a gente entender, assim, qual é o grande diferencial, assim, do cara que está começando, do cara que está querendo se diversificar no mercado, ou que está começando na academia, assim, dele trabalhar com esse conceito da originalidade, né? Qual é o impacto dessa visão de entender o que é o original, tanto na academia, para aquele cara que está começando ali no universo acadêmico, como para o mercado, principalmente, porque o mercado ele é mais inovador, de fato. A academia ela é um pouco tradicional, ela demora um pouco para quebrar essas amarras. Então, tipo, qual é o impacto desse mundo que a gente está vivendo, das pequenas e grandes inovações, na academia, para ela tentar se reinventar, ou então estruturar teorias que já existem e só mudar um pouco o escopo, e o mercado de trabalho aí fora? Olha, eu acho que é um clichê também, mas é bem importante que a gente diga que é manter a porta aberta. No caso, a cabeça, né? Manter a cabeça aberta. Então, é bem interessante, por exemplo, em um determinado período da minha jornada acadêmica, vamos dizer assim, eu ia e assistia todas as palestras que podia. Onde tinha, eu estava lá e estava prestando atenção, estava entendendo, estava anotando tudo. Quando começou a chegar mais na frente, eu fui começando a ganhar mais corpo científico, e aí algumas palestras eu olhava e dizia,
o cara vai falar a mesma coisa que eu já sei. E aí eu comecei a não ir nas palestras. Hoje em dia eu tô assim, quando eu vou ouvir o Leandro Carnal ou Cortella, parece que eles estão repetindo as mesmas coisas. Aí eu peguei e disse, porra, em um outro determinado momento, eu acho que eu amadureci um pouquinho mais, e aí eu disse assim, não, vou lá ver o que esses bichos estão falando agora sobre isso, porque é um tema que já é velho para mim, então se eu ouvir de novo, pode ser que aconteça alguma coisa diferente. E aí quando eu fui ouvir, eu percebi que o cara que estava explicando o que eu já sabia, explicava de um jeito que era interessante. E aí eu disse, olha, rapaz, eu posso aprender coisas novas ouvindo coisas velhas, vamos dizer assim, né? E aí, daí para frente, eu meio que parei com esse meu preconceito, né? E aí, tudo que tem, pode ser uma palestra, uma videoaula, pode ser um webinar, pode ser qualquer coisa. Se eu tiver tempo, eu paro e vou lá dar uma olhada, uma conferida, ouvir qual é a opinião, qual é o sistema que o cara está desenvolvendo, como está fazendo. E aí, muitas dessas vezes, então, o manter a porta aberta, né, manter a cabeça aberta, muitas dessas vezes, e assim, não só para a tua área, isso tem que rolar para todas as áreas, então, às vezes eu vou ver vídeo de culinária, às vezes eu vou ver vídeo de outras coisas completamente diferentes, filme, série, qualquer outra coisa. E aí eu percebo coisas que eu digo, pô, dá para usar isso em tal lugar. E aí eu já começo a elocubrar a ideia de fazer um método diferente para a mesma coisa. Então, acho que esse ponto de manter a porta aberta, manter a cabeça livre, para deixar realmente chegar coisas que tu possa transformar, que tu possas pensar coisas novas, é fundamental, né? E esse processo de manter a porta aberta, ele vai te dar a experiência, muita experiência, né? A vivência da pessoa a experiência de vida dela é o que vai realmente fazer com que ela tenha um processo inovador, um processo original, tanto dentro da academia quanto fora dela, no mercado de trabalho, né? E aí, essa vivência, essa experiência de vida de diversas áreas é o que vai te dar, e aí eu, né, enquanto geógrafo, aqui somos 3 geógrafos, né? Eu, enquanto geógrafo, né, costumo dizer nas minhas aulas que é o olhar do geógrafo, o olhar da complexidade do geógrafo, que tenta entender tudo em todas as suas vertentes, tanto física, quanto humana, quanto econômica, né? E aí a gente consegue ter, então, esse entendimento mais complexo da realidade. Uma visão holística, né, da coisa. Uma visão holística, é isso mesmo. Que é o que o Murilo trouxe naquela frase, que é, tipo, ter a visão da sua totalidade, né? Eu acho que isso aí. Reflete muito essa questão da diferença do cara que consegue ser original daquele que vê as coisas acontecendo, mas não consegue concatenar esses conhecimentos, como o Sodré colocou, de um filme que o cara assistiu, de uma receita que ele viu no YouTube, para alguma coisa que ele viu no dia dele, e não consegue juntar essas coisas e ver que tudo é uma coisa só, e que às vezes ele consegue ser novo com coisas velhas, né? Tem uma coisa da academia que eu acho muito interessante, que é o estudo epistemológico, né? Que é o estudo sobre o estudo, né? Como o conhecimento, o conhecimento sobre o conhecimento. Isso é bem interessante dentro da academia, e talvez esse seja a porta, ou o viés de entrada que a academia tem para se renovar, se inovar, né? E a mesma coisa eu trago agora para o indivíduo, por exemplo, que é quando eu costumo dizer que a gente tem que aprender como a gente aprende. Então, cada pessoa, né, se tiver algum pedagogo aí nos ouvindo, acho que pode concordar comigo, ou pode me refutar também, mas eu acho que, sabe, cada pessoa aprende de uma forma diferente. O meu aprendizado, por exemplo, é muito com visual. Eu tenho muito visual. Então, se eu preciso aprender alguma coisa, eu procuro um esquema, um fluxograma, um modelo, alguma coisa do gênero para eu poder aprender. Então, quando o indivíduo ele aprende como ele aprende, ele se torna mais, vamos dizer, dinâmico, mais evoluído no processo de aprendizado, e isso facilita para ele ser mais inovador, né? Como você lida com problemas e assim por diante, como você lida com você mesmo, e aí todas aquelas coisas que a gente já conhece, né? Não querendo ser coaching aqui, mas... Luiz Sadek Coaching. Vou abrir um canal, GeoCoaching. Ó, já tem concorrência por aí. Já várias.
Mas eu não quero citar, não. Who the hell are you talking? Talking to me? Well, I'm the only one here. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado a você que acompanhou até aqui. A gente já vai para nossa parte de indicações de obras que nós falamos ao longo do episódio, né? E vamos ficar mais algumas outras coisas para vocês. Vamos começar pelo Mapa Fantasma, aí, que a gente citou na primeira parte do episódio, sobre mapas que salvam vidas. Estou indicando esse livro, O Mapa Fantasma, né, do Steve Johnson. É o mesmo autor dos livros De Onde Vêm as Boas Ideias, Como Chegamos Até Aqui, são outros best-sellers dele também. E ele emenda essa história do Jon Snow, de todo o percalço dele na produção desse mapa, né, que é o carro-chefe da narrativa dele, como que esse mapa mudou de fato a percepção da sociedade em relação ao cólera. É um livro muito bacana de se ler, você consegue ler ele rapidamente, é uma leitura muito agradável, né? Ele está disponível aí em e-book, está disponível para você comprar em qualquer livraria aí na web. Eu recomendo demais essa leitura para quem é da área de geografia, para os demais, assim, é uma leitura muito boa, muito bacana. Já vou passar para os meus alunos. Outro livro que a gente citou foram Os Inovadores, né? Os Inovadores, como eu disse, é um livro do Walter Isaacson, que é um biógrafo dos melhores. Eu sou muito fã de biografia e eu já li todos os livros, todas as biografias escritas pelo Walter Isaacson, né? Inclusive é do Steve Jobs. E Os Inovadores é um livro muito incrível, que é uma síntese de toda essa nossa revolução digital, né? Começando ali com a genial Ada Lovelace, passando pelo Alan Turing, pelo Steve Jobs, pelo Bill Gates e pelo criador da web, o Tim Berners-Lee, né? É um livro realmente de pessoas que mudaram a história na revolução digital, que começou lá no século XIX com a Ada Lovelace. Ada Lovelace, que era filha do Lord Byron, né? Que criou toda uma escola do romantismo. E aproveitando falar que a gente puxou o gancho aí, eu queria citar O Amor nos Tempos de Cólera, né? Do Gabriel Garcia Marques, colombiano. Por dois motivos. Um, que a gente falou sobre cólera nesse programa, e outro porque a gente falou sobre ler coisas que abram a mente, né? Que o Sadek falou muito durante o programa, sobre deixar a porta aberta. Então, leia coisas diferentes, um romance, um livro de outra área, coisas assim. E O Amor nos Tempos do Cólera é bem curioso, né, a história, porque ele era sobre o web namoro. Pessoas que são fãs desse livro vão odiar eu falar isso agora. Era sobre amor à distância, no começo ali, enfim. Não quero dar muito spoiler sobre, mas aí o desenrolar da trama é algo assim fascinante, triste, empolgante, revoltante. É um livro com o que desperta em você as emoções mais extremas ao ler, assim. É um livro muito forte. Um realismo fantástico aqui sendo citado no Tecnologel. Então, como o Murilo falou, ler coisas que são fora da nossa área são importantíssimas. Então, aqui eu trago 3 indicações para vocês que são bem fora da nossa área de geotecnologia, vamos dizer assim. Se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa fora das geotecnologias, né? Então, eu trago para vocês A Sexta Extinção, que é um livro muito legal, que vai trabalhar com as questões das extinções de fundo, de vários bichinhos. Então, é um livro bastante biológico, vai contar a história da pesquisadora, da Elizabeth, que vai participar de algumas pesquisas. Então, ela vai falar sobre o papagaio que tem numa determinada ilha, que está em processo de extinção. Vai falar sobre um sapo, também aqui na Amazônia, que está em processo de extinção. E são pequenas extinções, ou seja, extinções de fundo, que a gente nem percebe que aqueles bichos existiam, mas que eles são fundamentais para o processo da natureza de se transformar e de se religar. Falando, então, desse processo de natureza, eu trago um segundo livro para vocês, do Edgar Morin, que chama Método, A Natureza da Natureza, que é onde ele vai fazer uma interpretação da natureza, e aqui a gente precisaria ter um podcast todo só sobre falar sobre natureza, que é quando ele vai tratar a natureza do ponto de vista do geral, da totalidade que a gente estava falando.
Então ele engloba não só as questões do homem e da natureza, mas ele coloca aí o pensamento complexo para entendimento de como é que as coisas funcionam, como é que ele se transformou no processo de entendimento da natureza de um ponto de vista da complexidade. Esse é um livro que eu acho maravilhoso. Edgar Morin, para mim, mora no meu coração. E o terceiro livro é o Cultura da Convergência. Foi um livro que eu li muito antigamente, foi logo que surgiu o primeiro iPhone, então a gente está falando de iPhone aqui também no podcast, né? E aí eu lembrei desse livro porque naquele momento a gente ainda não tinha muito bem a noção de para onde a gente ia com os smartphones. E aí ele já elencava esse processo de que tudo convergiria, né, para aquele aparelho onde a gente pediria comida, onde a gente falaria com os nossos pais, avós e outros, onde a gente se comunicaria por voz e texto sem precisar de rede de telefone, mas sim de internet, e assim por diante. Então, esse livro é um livro que eu acho que o cara teve uma visão muito na frente, mas a gente sabe também que nesse processo industrial, muita coisa que a gente consome hoje, ela já foi pensada pelo menos umas 3 décadas antes. Então, é um livro que te traz e te coloca daquela época, quando eles lançaram. Se tu lê ele hoje, tu vai dizer, é isso que o cara estava falando naquele período, né? Então, acho que é bem interessante também a leitura do Cultura da Convergência. Bom, já agora entrando em audiovisual, eu queria deixar a indicação do Piratas do Vale do Silício, que é um filme bem sessão da tarde, assim, mas que conta a história da gênese da Apple e da Microsoft e da briga de egos ali entre o Steve Jobs e o Bill Gates. É um filme muito divertido de se ver, e por mais que ele seja meio baixo orçamento, ele é estimulante, assim. Depois de você ver o filme, você sai empolgado, falando assim, eu também quero mudar o mundo. Então, vale a pena muito assistir. É um filme muito divertido também, os atores são bem cativantes. E, enfim, tá disponível aí, se não tiver na Netflix ou na Amazon Prime, tá na locadora do Paulo Coelho. Bem, eu trouxe aí A Bruxa de Blair, filme de 99, e assim, para mim foi um filme muito inovador. Naquela época eu ainda era um menino que não sabia nem o que queria da vida, e quando eu vi a história da Bruxa de Blair, né, rolaram várias histórias da Bruxa de Blair, né, como foi o processo de construção do filme. Então eu fiquei assim, no primeiro momento fiquei assustado, no segundo momento fiquei abismado, no terceiro momento eu fiquei apaixonado, porque eu disse, cara, como os caras pensaram nisso? Né? Como é que eles conseguiram fazer tudo isso desse ponto de vista? E mais recentemente eu descobri que quase tudo isso era papo furado, porque tinha uma equipe, eu achava que não tinha, eram só os 3, né? E depois tinha uma equipe e tal. Então foi um filme que foi se construindo para mim, né? O segundo, A Bruxa de Blair, é horrível, mas esse primeiro, de 99, para mim ele foi fantástico. A gente citou aí alguns outros filmes também, né, aqui nos bastidores, que depois vocês devem ouvir por aí. Eu vou trazer também um filme que eu assisti no ano passado, é um filme recente aí da Netflix, é o Menino que Descobriu o Vento, e eu trouxe esse filme, passou pela minha cabeça durante a gravação do episódio, que eu lembrei quando a gente falou que as inovações, elas têm uma característica interessante, que elas são vistas diferentes no espaço e no tempo. Então, às vezes, uma coisa que é inovador para você pode ser uma coisa banal para outro, né? E esse livro, ele conta a história de um jovem garoto do Malawi, que ele tinha uma certa facilidade com a eletrônica, embora ele tivesse dificuldade para estudar, porque os pais não tinham recurso para mandar ele para a escola. E durante uma seca que houve nos anos 2000, ele utilizou de equipamento que ele encontrou no ferro velho e tudo mais para tentar resolver o problema da família dele, construindo um moinho de vento, né, para mover uma bomba d'água para puxar a água dos poços, né? Então, foi uma inovação que ele trouxe para a comunidade dele, que resolveu a situação naquele momento. Então, eu acho isso bem interessante para mostrar como as inovações elas são distintas no espaço e no tempo. Como uma coisa que já existe dentro de um outro contexto, ela pode ser inovadora e pode salvar vidas também. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi mais um Tecnologel. Eu sou Murilo Cardoso, vou ficando por aqui.
Espero que vocês tenham uma ótima semana. E lembrando que daqui uma semana, nesse mesmo horário, na sua plataforma digital preferida, até no YouTube, vai ter um novo Tecnologel. Até mais. Até mais, galera. É isso aí. Falou, pessoal. A gente se vê por aí. Há mais uma coisa que precisa ver, Lion. Esta é a espada justiceira de Homens, o olho de Tandera. Cara, jogo de mobile que eu tô jogando agora freneticamente é SimCity. Eu tô jogando SimCity na Steam, cara. Eu jogava no Super Nintendo essa porra. Não, cara, é um jogo que geógrafo tem que jogar, meu irmão. Porque tu tem que pensar o mercado, tu tem que pensar a dinâmica da população, a dinâmica das estradas, das ruas, onde tu vai botar as coisas. Meu irmão, é fantástico o jogo. Eu alugava SimCity na locadora pra jogar no Super Nintendo, cara. Tu sabe que aqui em Belém, a gente, quando eu era mais novo, a gente tinha um grupo que depois virou uma banda de rock que chamou a Euterpia. Não sei se tu já ouviu falar. E aí, a gente conversava sobre um monte de coisa, depois alguns do grupo saíram, fizeram a banda realmente, alguns outros saíram, viraram funcionários públicos, foram trabalhar de forma convencional, outros montaram gravadoras, estúdio e tudo mais. E aí, eu estava conversando com um amigo meu que é dono de um estúdio desse, e a ideia era a gente fazer um filme. Olha a viagem. Era a gente fazer um filme que ele tivesse 2 camadas. O primeiro plano seria um filme bestinha. Um filme de romance e tal. E no segundo plano seria um filme altamente tenso de carnificina. Eu já vi. Eu vi esse filme recentemente, hein? Qual é o nome desse filme? Corra. Conan? Corra. Corra. Corra, é. Não sei qual é. Assiste pra você ver. É exatamente dessa forma. Corra. Eu não posso... O Parasita também tem isso. Não assisti ainda esse Parasita. Tô a fim de assistir. O Corra, talvez o Parasita também. O Corra tem no Netflix. Vou procurar, então. Cara, é maravilhoso, assim. É justamente isso que eu te falei. Cara, você vai ver. Eu não quero falar muito. Já tô aqui com o trailer dele. O Sadek, até pra pensar filme, ele pensa de maneira de sistema de informação geográfica, né? Por camadas. Mas assim, esse ia ser muito doido, porque quem não tá prestando atenção no filme vai ver o filme de romance. Uhum. E quem estiver prestando atenção no filme vai ver o fundo e vai dizer, caralho, olha o que tá acontecendo lá atrás. A doida foi roubada enquanto os caras estão aqui na frente, por exemplo, se beijando, lá atrás rolou um assassinato. Saca? Aham. E aí quem estiver prestando atenção no fundo do filme, meio desfocado, meio borrado, vai dizer, caraca, olha essa viagem. Tu quer ver outros 2 filmes que foram bem inovadores? Foi o Jogos Mortais 1. Sim. Jogos Mortais 1. E o outro foi aquele do telefone, que o cara fica numa cabine telefônica um tempão, porque tem um cara mirando na cabeça dele. Pode crer. É com o Jack Bauer. Eu acho, sei lá. Mas esses 2 filmes pra mim também foram bem inovadores, assim. Era pouca verba e o cara fez uma história que foi fantástica, assim. Foi muito foda. Essa conversa aqui tem que ficar no cash, hein? Agora vamos ter que nos virar pra gente editar isso. Ao olhar através dessas aberturas mágicas, você terá uma visão além do alcance. Mas se um dia eu precisar do olho, como vou abrir e fazer com que me ajude? O olho saberá de sua necessidade antes de você.